Que a paz do Mestre Jesus se faça presença constante em nossos corações e em nossa vida. Agradecido como somos por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, nesta nobre instituição que nos acolhe com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto amor, nos solicitando, tal como a proposta espírita, que nós busquemos tão somente a melhoria individual de cada um de nós. Só assim nós encontraremos a melhoria coletiva que todos nós almejamos neste mundo. De forma que, sem sombra de dúvida, todo o processo de melhoria interior de cada um de nós passa, sim, pelo processo de aperfeiçoamento e melhoria das crenças. Nós sabemos que, para alcançarmos o mundo ideal, só conseguiremos tão somente quando nós nos ligarmos com a perfeição infinita de todas as coisas, que é nosso Pai maior. Quando nós ligarmos aqui da terra com o céu, estaremos sintonizados, estaremos afinizados com a proposta divina que visa a nossa plenitude espiritual, que passa, sim, pelo aperfeiçoamento individual de cada um de nós. Não existe fórmula mágica, não existe milagre na acepção própria da palavra. Quando nós tocamos na questão de milagres, estão atrelados questões que agora, com o entendimento espírita, nós compreendemos, que se tratam tão somente de leis divinas ou leis naturais, como queiramos, ainda mal entendidas, mal compreendidas, mal praticadas. Então todo este processo passa sim pela nossa ligação com um plano maior. E é para isto que nós estamos aqui, para efetuarmos este processo de ligação, para entendermos como funciona este processo de nos ligarmos à providência divina. E aí, mergulhando na doutrina espírita, que traz de novo o Evangelho, com o cristianismo redivivo e restaurado pela interpretação que os Espíritos deram aos textos evangélicos, de forma que, a partir da doutrina espírita, nós não podemos dizer mais que nós não sabemos. Com o advento do Espiritismo, nós passamos a ser convidados, a ser solicitados a viver Jesus na prática. Doutrina espírita traz de volta Jesus em ação, porque só assim nós modificamos as coisas para melhor. As coisas para melhor, através de nossas modificações íntimas. Esta é a proposta espírita, acima de todas as outras coisas. Então, todo o processo de ligação espiritual com o plano divino superior faz-se através de nossas ações acima de tudo, de forma que as melhores preces são a nossa conduta moral. As ações valem mais do que as palavras, da mesma forma que os exemplos diuturnos. Então, para que a nossa prece, a nossa rogativa, a nossa oração tenha endereço certo, junto aos planos superiores da vida, porque toda a rogativa, até mesmo a de plano inferior, tem a resposta que lhe cabe, de acordo com a nossa sintonia. Isso é muito importante. Por isso que quando nós começamos a desdenhar da oração,
a deixar a oração para segundo plano, porque ainda não a compreendemos na sua intimidade, na sua acepção científica e espiritual, de verdadeira força atrativa, que faz com que a partir da sua prática diária, nós alcancemos aquele equilíbrio que a gente está procurando há tanto tempo. É porque muitas vezes a gente não sabe pedir, é porque muitas vezes a gente pede mal. É o capítulo 27 que tem por título Pedi e obtereis, vai nos esclarecer sobre estas questões da eficácia da prece. E aí nós vamos ver uma parábola de Jesus que vai resumir tudo que o Sr. Allan Kardec colocou neste capítulo ali, dentro das máximas de Jesus, né, em que há uma comparação entre um fariseu e um publicano que sobem ao templo para orar. Nós vamos entender as qualidades da prece, a ação da prece dentro do processo de transmissão do pensamento, as informações da maior autoridade em assuntos mediúnicos que já existiu, que é o apóstolo Paulo, quando ele nos fala das preces ininteligíveis e das preces inteligíveis. Ou seja, eu preciso entender a rogativa. Por isso que a prece está atrelada à questão das ideias. Não está atrelada a fórmulas místicas. Está atrelada à questão da ideia. De forma que toda rogativa sincera, verdadeira e humilde tem sim, e a ciência já está provando isso, endereço exato e resultado positivo em nossas existências. Basta ver que, como a ciência já reconhece, os hospitais já praticam a prece como suplemento, vamos dizer assim, de melhoria de seus pacientes, de forma a alcançar uma cura mais rápida e efetiva para as moléstias que já se instalaram no corpo físico, mas que começam na mente. Todo o processo de moléstia, primeiramente, há um adoecimento espiritual, há um adoecimento dos propósitos, há um adoecimento de nossos interesses. Quando o interesse material se sobrepuja ao interesse espiritual. Jesus sempre nos alertou desta questão do interesse pessoal. Como é que nós temos que proceder? De colocar os valores espirituais acima dos valores materiais, para que se diminua a partir daí os desentendimentos entre nós, que a gente tanto está enfrentando na atualidade. Conceitos atualizadíssimos de que a prece é uma verdadeira força atrativa, de movimentação de energias salutares. O indivíduo que se encontra num processo de perturbação espiritual, em que é através desse processo de aturdimento, ele já não consegue mais ter aquele contato claro com a espiritualidade. Por isso que começa a errar. Porque o primeiro passo da espiritualidade inferior em nossas vidas, em botar o nosso discernimento, afastar de nós das pessoas úteis que possam emitir conceitos válidos. Então começa com aquele processo do vigiai e orai. Aquele processo em que eu descuido da oração, eu descuido da vigilância em torno do meu proceder, porque ainda gostamos de cuidar muito do proceder dos outros. A gente entende o conceito de vigilância ainda em relação ao outro, para o outro. E quando ambos sobem ao monte para orar, o publicano e o fariseu, lá está Jesus ao final da parábola a nos dar um exemplo
de que quando formos nos comparar com os outros, procuremos primeiramente aquilo que é de mal em nós, mas que o orgulho não deixa, que o orgulho seca. Por isso que a verdadeira prece está atrelada, acima de tudo, à humildade e à simplicidade de coração. Questão de atitude. O Livro dos Espíritos vai além, como sequência natural das Escrituras bíblicas, a nos dizer que a prece é um verdadeiro estudo de nós mesmos. Olha que conceito! Um verdadeiro estudo de autoconhecimento. De forma que não é o murmurar dos lábios que vai fazer a diferença nas nossas existências. É o processo de que o coração ligado à mente liga essas esferas superiores e eu converso com Deus. A gente vê, lamentavelmente, recentemente, líderes religiosos, em conferências mundo afora, começarem o seu trabalho de esclarecimento do seu rebanho espiritual, o qual ele tem sob a sua tutela, a responsabilidade de conduzir bem. Começar os seus conceitos sem antes fazer uma prece, uma oração. Até isso nós estamos vendo no mundo atual. Olha a herança divina sendo deixada de lado. Olha o conhecimento divino. Como é que eu vou ter inspiração superior se eu não me colocar como servidor de todos? Digam. Se eu não me colocar como instrumento, isso tudo está atrelado à humildade. Se eu achar que eu posso tudo, como que eu posso tudo na Terra se eu estou inserido num corpo físico material? Que embota, que adormece, por assim dizer, o meu discernimento, que é o que a gente tanto procura, que é ter bom senso. Com a prece eu consigo distinguir o certo do errado. A partir do momento que eu oro, com fidelidade, com fé, com confiança, saindo do terreno da crença. Fé está mais atrelada à fidelidade e confiança que crença propriamente dita. Por isso que para o Espírito o que nós pedimos é a fé raciocinada. Como é que eu vou distinguir o bem do mal se eu não pedir inspiração divina para isso? Se eu não me fechar no meu aposento, como diz a parábola, no meu quarto em algumas traduções, mas que nada quer dizer minha casa mental. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não passar a buscar através da prece esse discernimento, esta ocupação útil. E aí, não buscando isso, a gente vê o que a gente está vendo na atualidade, não é verdade? Uma série de situações a nos deixar perplexos, né? Indivíduos que pensam que os fins justificam os meios. E aí a gente vê todo esse descalabro na sociedade. Onde é que começou o descuido? Na vigilância e na oração. A maior prece que existe é a do Pai Nosso. A verdadeira síntese de tudo aquilo que nós precisamos de coisas materiais e de coisas espirituais. Em que nós pedimos para nós e para os outros. E aí nós entramos no terreno da caridade, que é o bem em ação propriamente dito. É no momento que eu entendo que eu preciso ser benevolente para com os outros, esse é o sentido da caridade, que eu preciso ser indulgente para com os outros, e que eu preciso perdoar as ofensas dos outros para que Deus perdoe as minhas ofensas. Observem que há um condicionamento espiritual aí. É como se houvesse uma troca, é só aí que existe troca dentro do contexto de providência divina. No momento que eu perdoo o meu próximo, eu sou perdoado. Por isso que o Sermão da Montanha diz para nós, entre outras coisas, né, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles obterão ou alcançarão misericórdia. É uma troca, é uma síntese.
Nós temos a partir daí um processo de que se eu fizer pelos outros, né, é a minha melhor prece. Mas a filosofia do mundo diz para nós preocuparmos-nos primeiramente conosco mesmo. E aí nós distorcemos o ensinamento do Cristo Jesus. Porque daí eu esqueço que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Ama o teu próximo como a mim mesmo. A gente distorce por estas questões de vigilância. E aí nós trouxemos umas transparências, umas imagens, uns slides, né, que vão trazer algumas mensagens para que nós possamos, a partir daí, fixar este conceito de prece, e que não haja dúvida. Porque quando nós pensamos, nós já idealizamos, nós já construímos. Por isso que o pensamento ele é tão delicado, ele é tão perigoso, se ele está sendo mal usado. No momento que eu idealizar o infortúnio e o desastre de alguém, eu já construí na minha tela mental e eu já projetei para a espiritualidade. Como é que está o meu coração? Esse é o problema do pensamento. Por isso que Jesus fala da questão das intenções, o olhar mal. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Se tua mão é motivo de escândalo, corta e joga longe de ti. Porque é melhor que entreis na vida sem ela, do que tendo ele ser atirado nas zonas inferiores, nos geenas, como está na tradução. Então observem que o pensamento cria. Então quando eu não penso no mal, eu já estou com o meu progresso construído, realizado em mim. Quando eu não penso no mal, observe que interessante isso. Agora, quando eu penso no mal, mas eu não pratico o mal, o que está acontecendo? Eu estou com o meu progresso em vias de realizar. E quando eu penso no mal e pratico o mal, o que acontece comigo? Eu já entrei num processo de sintonia espiritual, não tem como esconder isso. E eu estou com todo o meu progresso por realizar. Olha que delicado isso, irmãos. E a maior parte da humanidade ainda pensa no mal. Por isso que o pensamento ele é muito perigoso. Nós estamos passando a hora, não consigo enxergar o relógio. Não, é 8h25, acho. Tá, estou olhando todo mundo se movimentar, que estou ficando preocupado. Quando orardes, aí nós trazemos a parábola agora. Prestem atenção, por favor. Não vos assemelheis aos hipócritas. Jesus tinha as palavras fortes, né? Palavras que eram direto endereçadas a nós, né? Que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Ó a questão do mostrar aos outros, né? A gente já recebe a recompensa quando a gente quer se mostrar muito para os outros. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto ou o vosso aposento. Na tradução do Haroldo, a nova tradução é o vosso aposento. Tá? Nós estamos procurando usar já a nova tradução direto do grego. Tá? Entrai para o vosso aposento e fechada a porta orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aqueles que não acreditam em nada, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras, pelas preces prontas, formuladas, em que o coração está muito distante, né, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de que peçamos a Ele. E lá nas anotações de Marcos, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes, aqui é a parte mais importante, porque é que a gente mais está deixando a desejar atualmente, a questão do perdão. Qualquer coisa contra alguém ou contra vosso irmão, perdoai-lhes a fim de que vosso Pai que estás no céu também vos perdoe. As vossas faltas, os vossos deslizes. Né? Se não perdoardes vosso Pai que estás no céu, também não vos perdoarás
as nossas faltas. Olha que interessante, como nós estávamos falando anteriormente, né? Aquela questão, né, de uma verdadeira troca em relação a isso. Então eu pratico uma boa ação, né, e muitas situações nossas de deslizes, de desmandos, nós podemos sim encontrar o perdão dos nossos deslizes, dos nossos desmandos, de acordo com a forma como nós praticamos esse perdão em relação ao nosso próximo. Observem que interessante isso. É por isso que o apóstolo Paulo fez, entre outras anotações, que o amor ele cobre uma multidão de faltas. O amor cobre uma multidão de faltas, porque pela lei de causa e efeito que todos nós estamos regidos, pela lei de ação e reação, como queiramos, né, nós estamos inseridos neste contexto. Então, automaticamente, né, no momento que eu tenho um coração apaziguado em relação ao meu próximo, né, perante as minhas atitudes, né, eu serei, por assim dizer, né, encontrarei uma melhor solução para as minhas dificuldades através do meu bom proceder. Então é assim que as coisas funcionam a nível espiritual. Jesus definiu, né, aí vem Kardec a nos dizer claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas é pela sinceridade delas. Olha aí a questão do coração sincero, do coração puro. Porque bem-aventurados são aqueles que têm puro coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, no sentido de que eu, conhecendo as leis divinas, eu me aproximo de Deus e as minhas solicitudes são aceitas, têm resposta, têm respaldo, têm conforto para as nossas tribulações e vicissitudes naturais do nosso caminho evolutivo. É nesse sentido. Então, que sereis escutados pela sinceridade. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhes, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado. Olha a questão da purificação de novo, nós estamos falando. De todo sentimento contrário à caridade. Olha o esclarecimento de Kardec. Observem que o Evangelho ele se completa. A lei de caridade vem antes, depois vem vindos os capítulos, todos trazendo a máxima de Jesus, para que a partir de uma ordem didática eles se interliguem. E a gente tem aquilo que a gente está buscando tanto tempo já na nossa jornada espiritual, que é um completo entendimento das leis divinas morais que regem os nossos destinos, as nossas existências. Então, orai enfim com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Questão do argueiro, da trave no olho, são todos capítulos anteriores, né? Eu estou olhando um cisco no olho do meu irmão, mas eu não vejo a trave que está no meu olho. Se ter esse cuidado, né? Essas são as armadilhas do orgulho, que não deixa ver como a gente realmente é. O orgulho tem este poder sobre nós, né? Ele entorpece o nosso autoconhecimento em relação a nós mesmos. Então eu posso muitas vezes achar que eu sou algo, quando na verdade eu sou outro bem diferente. E se a gente não fizer esse catarse, irmãos amados, o que acontece na nossa existência espiritual? Aí está lá a obra O Céu e o Inferno, não é verdade? A nos esclarecer em mais de 170 mensagens, né? Nas mais diversas situações em que se encontram os espíritos, né? De acordo com o proceder deles aqui na Terra, né? E se a gente caminha refletidamente, construindo a felicidade sobre a felicidade dos outros, né? A gente está amontoando brasas sobre as nossas cabeças, né? Porque há pessoas por aí, mundo afora, que para conseguir o que querem, passam por cima de tudo e todos. Porque o caminho do poder é isso, não é verdade? Ele não poupa ninguém que cai na sua trampa. Ninguém. Se eu ainda uso o meu poder que eu estou imbuindo momentaneamente, transitoriamente, para gerar benefício a todos, eu chego do outro lado com poder espiritual. Eu não tenho só a realeza terrestre, não é verdade? Eu tenho a realeza espiritual que permanece e governa sempre.
Mas se eu insisto em permanecer como eu sou, equivocado em meus caminhos, achando que eu vou ficar aqui para sempre, vai doer mais depois. Esse é sempre o recado da espiritualidade. Vai doer mais depois, porque são os nossos equívocos que nos custam muito caro. E aí, por isso que o Espiritismo nos recomenda a prece também, que tem nesse capítulo, pelos mortos, entre aspas, né? Estão mais vivos do que nós, né? Por aqueles que já passaram antes de nós para a espiritualidade. Porque ninguém está dormindo. Está todo mundo muito acordado. Está todo mundo se influenciando mutuamente, né? Tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com o nosso endereçamento de nossas aptidões, de nosso coração, de nossas inclinações. Por isso que o Espiritismo fala tanto sobre isso, porque não tem como, pensar é falar com os espíritos, não tem como fugir disso, não tem como escapar disso, por causa das nossas projeções fluídicos, e a prece é essa projeção fluídica. Não tem espírito que quer nos prejudicar, porque a gente deu espaço para ele, para aquele indivíduo que ora com sinceridade e com atitude no dia a dia. Não tem como ele fazer nada. Ele vai sair, ele vai deixar. E se ele quiser continuar, ele vai começar ao contato com os bons, que vão vir em nosso auxílio, porque eles vêm. Ele vai começar a modificar-se para melhor. Porque Jesus não quer a morte do iníquo no sentido de vida espiritual. Ele quer que o mesmo se converta e que tome o bom caminho. As ovelhas do Pai, nenhuma se perderá. Umas estão mais atrasadas que outras. E como nós estamos inseridos num contexto de processo evolutivo, nós não podemos nos atrasar mais, nos diz a espiritualidade superior. Porque como é uma era de transição, o tempo de melhoria individual de cada um de nós vem ficando reduzido. E aqueles que querem continuar com aqueles defeitos tenebrosos, né? Aqueles que querem continuar dilapidando o patrimônio público, né? Não é verdade? Não vão ter mais oportunidade de retornar, porque constitui-se a turma do fundão que não tem valores espirituais. Através da prece a gente começa a entender tudo isso e não se perturba tanto. Por que é que a gente vem se perturbando tanto? Porque estão aprovando determinada lei. Mas isso aí vai prevalecer para sempre? Kardec nos informa da civilização intelecto-moral que está batendo à nossa porta, em que aquilo que está equivocado vai ser derrubado mais cedo ou mais tarde. Nós nos perturbamos muito achando que as coisas na Terra são permanentes, e aqui é o mundo da impermanência. Nada aqui permanece como está. E se não estiverem imbuídas na rocha das palavras de Jesus, irão passar. Sem Jesus, a nossa sociedade não tem solução nenhuma. Sem a prática das suas verdades, não nos iludamos. Não existe revolução coletiva que vai fazer a diferença. Porque a melhoria ela é individual de cada um de nós. Isso aí só gera arbitrariedades, injustiças, mesmo que não existam injustiçados na terra, isso gera injustiças. Então não adianta nós nos equivocarmos frente a isso. A necessidade de mudança individual de cada um de nós. Então a gente se perturba muito por essa falta de fé que está atrelada à prece. De achar, né, que as palavras de Jesus nunca se cumprirão. Mas o reino da terra está se construindo na terra mesmo também. Devagarinho, o mundo não está pior, nós sempre falamos isso. Há uma casa bagunçada, não é verdade? Que está acontecendo o quê? Ela está sendo mais iluminada. E o que acontece quando uma casa é mais iluminada e ela está bagunçada? Parece toda bagunça. Nosso prédio está bagunçado. E uma das características da era de transição é justamente isso. É esse caos momentâneo. Daqueles que insistem, como na passagem magnífica Evangelho anotada por Mateus, insistem em colocar fardos pesados nos ombros dos outros, que eles nem com o dedo moveriam. Parece que foi escrita ontem, na verdade, isso, através de um processo exploratório, né, que se constitui hoje. Né? Mas com fé, com oração, com vigilância, né, não descuidando orar e vigiar, a gente alcança, sem sombra de dúvidas, com certeza absoluta, com a fé espírita raciocinada ao qual nós somos beneficiados, nós alcançaremos sim a plenitude de nosso ser. Quando lá nós estivéssemos, nós fôssemos espíritos. E aqui nós somos homens e mulheres. Diminui, dificulta um pouco, porque aqui a gente não consegue ter as nossas potencialidades espirituais plenas.
mas com a ajuda divina que nós não nos descuidemos nunca, nós sim conseguimos ter uma vida plena, de acordo com aquilo que a terra pode nos proporcionar, com aquilo que a gente entende de ser plenos. Que nós possamos a partir de agora, então, sermos seres plenos. Que nesse ano que se inicia, nós possamos ser os regenerados, já que se fala tanto em regeneração e doutrina espírita, sendo a partir de agora melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas, melhores irmãos, melhores irmãs, né? E mostrar Jesus, né? O mestre de todos os tempos, né? E que nunca passará, e que trará, sem sombra de dúvidas, né? Estrutura, equilíbrio para todas as nossas instituições, sejam elas sociais, econômicas, políticas, quando a prática de seus ensinamentos forem uma constante no coração e na mente dos homens. Muito obrigado pela atenção e que assim seja.